Graça e paz, irmãos. É com alegria que estamos aqui mais esse domingo pela manhã para darmos sequência aos nossos estudos do livro de Provérbios. Nós vamos hoje ainda continuar no capítulo 13, né, já que o Lucas trouxe a semana passada uma reflexão que foi do versículo 1 até o versículo 12. E hoje nós seguiremos com os versículos de 13 até o 25. Com a ajuda do nosso Deus, né, do seu Santo Espírito que nos ilumina, eu quero poder usar como versículo base o versículo 16, né, que diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. E baseado nesse versículo é que eu queria trazer o tema, o conhecimento de Deus como a base para a vida. Afinal, nos dias atuais, uma das coisas que nós mais escutamos é de que vivemos na era do conhecimento. E este conhecimento ele é decisivo, tanto para o fracasso quanto para o sucesso na vida. Mas em Provérbios 3,16, como nós estamos vendo aqui, há pelo menos 3.000 anos atrás, a Bíblia já dizia que todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então não é uma coisa tão atual assim como é pregado nos dias de hoje. E o objetivo do livro de Provérbios é estudar justamente como adquirir esse conhecimento, em especial para os servos de Deus, o conhecimento de Deus, ou a sabedoria de Deus, e colocá-la em prática nas nossas decisões e atividades da vida diária, para que possamos fazer o que é justo, o que é direito e o que é correto. E para isso, logo no início do livro, em Provérbios, nós estudamos lá em Provérbios 1,7, já é dito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Se regredirmos ainda um pouquinho mais, nos capítulos anteriores que nós estudamos, nós vemos lá no capítulo 2, que para adquirir esse conhecimento de Deus, esse temor ao nosso Senhor, não é algo assim tão simples, não é algo tão automático. Por isso que, como crentes e servos do Senhor que somos, e que fomos chamados segundo o seu propósito, de acordo com a sua boa vontade e com seus desígnios eternos, os quais nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo para sermos separados e vivermos de forma a nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho amado, nós não podemos entender que seja algo que se dará automaticamente em nossas vidas. É preciso, Deus exige uma participação, uma cooperação na nossa santificação progressiva aqui nessa terra. É certo que Ele mesmo completará a boa obra que Ele mesmo iniciou em nós, em cada um de nós, no dia do nosso Senhor e Salvador, quando de uma vez por todas nós seremos transformados, teremos os nossos corpos glorificados e aí sim totalmente perfeitos e a imagem e semelhança de Jesus, para que possamos, com toda a dignidade, com toda a condição perfeita, adorar a esse Deus que é santo e que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos nos valer de todas as nossas forças, de tudo que nós somos e o que nós temos para buscarmos o conhecimento de Deus e vivermos conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável às nossas vidas. Por isso que lá em Provérbios 2, dos versículos 1 a 11, nós já aprendemos e podemos ainda continuar meditando nessa passagem, da importância de se adquirir o conhecimento de Deus, e que para isso não é algo tão simples assim. Nós precisamos nos esforçar, é preciso um esforço contínuo da nossa parte.
Lá é dito que é preciso aceitar a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. É necessário dar ouvidos à sabedoria e clamar com todas as nossas forças por entendimento e discernimento. Não é algo assim tão automático buscar e conhecer ao Senhor Deus. Vejamos o que diz lá em Provérbios 2, dos versículos 1 a 11. Né? A palavra de Deus diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós vemos que depende de um esforço grande, intenso da nossa parte. A palavra de Deus ainda continua dizendo: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. O que nós concluímos aqui com essa passagem é de que nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento, mas antes nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e precisamos buscar até mais do que como se busca a prata, como se busca o ouro. Existe um conselho de Deus bem claro ainda lá em Provérbios 4, de 7 a 8, que diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. O Senhor Deus é bem enfático na importância de nos mostrar o quanto que nós, do que depende de nós, para que possamos viver de forma abençoada aqui nesta vida. Lá em Provérbios 8, de 10 a 11, recapitulando aqui alguns dos capítulos que nós já estudamos, mas trazendo aí para uma reflexão bem específica quanto à necessidade do conhecimento, se buscar o conhecimento de Deus, lá no capítulo 8, dos versículos de 10 a 11, nós aprendemos que nós devemos buscar o conhecimento de Deus mais do que os bens materiais, que muitas vezes é o que toma até boa parte das nossas atenções aqui nesta terra. A palavra de Deus diz assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Por isso, irmãos, diante de todas essas passagens que nós recapitulamos aqui do livro de Provérbios, nós agora podemos refletir se verdadeiramente nós estamos reconhecendo a importância de buscarmos o conhecimento de Deus. Nós temos reconhecido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos dedicado tudo o que nós somos e o que nós temos para clamar por sabedoria, clamar por entendimento, por discernimento, clamar pela direção de Deus para as nossas vidas? Será que nós temos dado mais atenção a buscar as coisas celestiais, as coisas que são do alto, em detrimento das coisas terrenas, das coisas materiais, das coisas que são perecíveis e que vão passar, certamente, como já estudamos em tantas passagens
das Sagradas Escrituras? Essa é a reflexão que eu queria deixar para os irmãos no dia de hoje, e que os irmãos pudessem, durante toda a semana, refletir sobre a importância de viver como homens prudentes, como servos prudentes, que agem com base no conhecimento e no temor ao nosso Deus, e não como os tolos que ficam se expondo, né, que ficam expondo as suas insensatezes, né? Nós precisamos entender, né, e o livro de Provérbios nos mostra, né, todas as consequências, né, que vão também serem frutos, né, das nossas ações, né? O próprio o capítulo 13 mostra algumas das consequências, tanto daqueles que buscam o Senhor, que buscam o conhecimento de Deus, buscam fazer o que é correto, o que é justo, o que é certo, daqueles que não buscam, né, e que buscam trilhar o caminho da maldade, né, o caminho da impiedade. Vejamos lá o que diz a partir do versículo 13, né? Capítulo 13, versículo 13, diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Existe recompensa para quem busca a Deus e faz o que agrada a Ele. Versículo 14: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Precisamos refletir aqui, né, irmãos? Vejamos que a busca pelo conhecimento vai sempre trazer, né, o favor tanto de Deus quanto dos homens. Por isso que normalmente, né, as pessoas que buscam o conhecimento, que adquirem, né, tanto o conhecimento de Deus quanto o conhecimento secular, né, para desempenhar bem as suas atividades, para fazer as coisas corretas, né, e da forma mais produtiva possível, né, tem uma tendência a receber o favor, a se dar bem na vida, né? Enquanto que os outros vão ter situações difíceis, né? Vão ter dificuldades na vida. Por isso que diz que o caminho do infiel é áspero, né? Ainda nesta mesma linha, né, o versículo 18 diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, né? Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Por isso que nós já estudamos lá, né, no livro de Provérbios, lá no capítulo 6, né, que diz que o preguiçoso, né, ele sempre quer dormir um pouco mais, e por isso ele vai ter dificuldades, ele vai sonhar, né, em ter as coisas e não vai ter as condições necessárias para isso. Versículo 20 ainda diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, que nós possamos querer andar com quem busca conhecimento, com quem, né, está clamando por sabedoria e discernimento, e não com aqueles, né, que não valorizam, né, a importância, né, e querem viver na escuridão da vida, né? Versículo 21 ainda fala das recompensas, né, do ímpio e do justo, né? Diz assim: o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. E a prosperidade aqui, entendamos que não é necessariamente a acumulação de bens, mas é a prosperidade de sempre, né, de ter o pão de cada dia à sua mesa, é sempre ter o favor de Deus e o favor dos homens, é de sempre conseguir viver, né, com as suas necessidades atendidas, né? Por isso que nessa mesma linha também o versículo 22 diz que o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos, né? Então essa herança, entendamos também que não é necessariamente também a questão de bens materiais, mas é a herança daqueles que temem a Deus, né? Que reconhece que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que tem uma vida direcionada, né, por obedecer, né, à lei de Deus, obedecer aos mandamentos,
né, e decretos do nosso Criador, do seu Criador. E assim, é certo também que quem busca o conhecimento de Deus vai demonstrar que verdadeiramente ama os seus filhos, como nós vemos no versículo 24, que diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama, mas quem o ama não hesita em discipliná-lo. E é certo de que somente vai disciplinar e vai colocar os seus filhos no caminho do Senhor aqueles que verdadeiramente creem, né, nessa palavra, são obedientes e buscam a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, né, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Né? Por isso, irmãos, que vale a pena, irmãos, com o livro de Provérbios nós aprendemos, né, que nós podemos, né, fazer as nossas escolhas. Mas o que nós não podemos, e aqui nós vemos aqui nessas poucas passagens aqui do versículo 13, né, quais são as consequências, sejam elas boas ou ruins. Portanto, que possamos dar ouvidos ao clamor da sabedoria, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e que deve ser buscado com toda a nossa força e acima de tudo nesta vida. Era isso que eu queria trazer para os irmãos no dia de hoje. Bom dia a todos e que Deus os abençoe.